Olá, sejam bem-vindos ao canal A Síntese da História. O meu assunto hoje é sobre a história da faixa de Gaza, como era esse território, quando foi criado e como é hoje. Inclusive, atualmente, nesta faixa de Gaza está tendo uma guerra entre o Hamas, que é um grupo de esquerda extremamente terrorista, e Israel. Então, a faixa de Gaza, ela é bastante longa, a história dela. Começou sendo uma base egípcia e uma cidade real para os filisteus. E foi onde morreu o herói hebreu chamado Sansão. Essa faixa tem 40 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. É um território pequeno, mas é um dos lugares mais disputados da história. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os judeus estavam sendo perseguidos e, por causa desta perseguição, deixaram a Europa em busca de um começo novo, deixando para trás os horrores do Holocausto. Esses judeus se fixaram onde então era o território palestino e que esteve sendo controlado pelos britânicos entre os anos de 1920 a 1948. Então, a ONU criou um plano para a Palestina ser dividida em duas terras principais e um centro que teria um sistema de controle internacional. Então ficaria um território judeu, que agora é Israel, um Estado árabe, que na época incluía o que é agora a faixa de Gaza, a Cisjordânia e outros lugares, e Jerusalém no centro. Essa separação aconteceu no ano de 1947. Com o apoio dos Estados Unidos, em 1948, foi proclamado o estabelecimento do Estado de Israel pelo David Ben-Gurion, fundador de Israel. A partir daí, começam os conflitos. E o Egito, que é um Estado árabe, atacou Israel através da faixa de Gaza. Israel saiu vencedor, mas Gaza permaneceu sob o controle do Egito. E aí começa a chegar refugiados palestinos neste território. Assim, o controle do Egito sobre a faixa de Gaza permaneceu estável até 1967, quando eclodiu uma nova guerra, a Guerra dos 6 Dias, que envolveu Israel, Egito, Jordânia e também a Síria. Depois dessa guerra, Israel finalmente assumiu o controle da faixa de Gaza, o que durou até 1994. E em 2005, as tropas israelenses se retiraram definitivamente da região. A Palestina não conseguiu formar um Estado independente, com autoridade legal e pleno reconhecimento legal e pleno reconhecimento global. 130 nações, a maioria dos países árabes e europeus, reconheceram a Palestina como um país independente. O restante dos países não reconheceram como país independente, que foram os Estados Unidos, Israel e outros. A soberania palestina
ela é limitada. Assim, em 2006, surge o grupo terrorista, o Hamas, que é um ramo da Irmandade Muçulmana. E é um grupo de esquerda extremamente terrorista. Esse grupo entrou em conflito com a autoridade palestina. Consegue vencer as eleições legislativas Palestina e, com isto, passa a controlar a faixa de Gaza. Ainda que Israel continuasse em posse de muitos pontos de acesso a este território. Assim, a autoridade palestina governa a Cisjordânia e o Hamas governa a faixa de Gaza. O Hamas prega a destruição de Israel e quer substituí-lo por um Estado Islâmico. Esse grupo não aceita que o Oriente Médio tenha um Estado judeu. Esse grupo não vinha aceitando uma aproximação da Arábia Saudita com Israel. Esses dois países, Israel e Arábia Saudita, estavam mediando um acordo e, para muitos, houve esse ataque atual, dessa guerra que está tendo atual, o ataque a Israel para atrapalhar um possível acordo. E assim, agora, esta guerra, inicia esta guerra entre o Hamas e Israel, e não com a autoridade palestina, e sim com este grupo. Na faixa de Gaza tem 2 milhões de habitantes e muitos países ajudam seus moradores porque muitos não têm emprego e vivem na maior miséria. Inclusive, Israel nunca deixou de ajudar as pessoas da faixa de Gaza. Então, esse foi um pequeno resumo sobre a história da faixa de Gaza e também por que esta faixa de Gaza é tão importante e tão acirrada esses conflitos no mundo árabe e no Israel. Então, até a próxima aula.